Nós queremos saudar a igreja local, aqueles que estão conectados conosco, com a paz do Senhor Jesus. Também as suas boas ações contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Era uma estratégia de Tobias, associado com Sambalate, com Gesem, numa falsa bondade, mas por trás escreviam cartas para colocar medo em Neemias, para que a obra não fosse realizada. Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá? Outra tradução é: pelejará, lutará contra os cananeus, para pelejar contra eles. E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que entregarei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão. Ele faz um convite agora, né? Deus escolheu Judá para ser o primeiro a lutar. Tudo é profético, está costurado o plano da salvação. Ele convida Simeão. Então disse Judá a Simeão, versículo 3, seu irmão: sobe comigo a minha herança, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. Simeão aceitou o convite. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele. E feriram os cananeus e aos perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Amém. Meus irmãos e aqueles que nos ouvem, que nos visitam, há uma grande obra sendo realizada. Esta grande obra que está sendo realizada não depende de mim. Sinto muito minha franqueza aqui, nem de você, nem do pastor Marcelo. Esta grande obra que está sendo realizada é o Espírito Santo que está realizando. Aqueles que estão interessados e dispostos a compor um povo pequeno, mas fiel a lugar para todos. Tobias era hipócrita. Ele se fazia de bonzinho, mas a sua hipocrisia escondia seu real intento, porque ele disseminava cartas para caluniar, para desanimar, para desmotivar.
E nesta tarde, eu orando e perguntando ao Senhor, né? E preparando para o culto, o Senhor me mostrou uma ligação entre Tobias, que era um inimigo da obra, e esse tal de Adoni-Bezeque, que era inimigo também de Israel. Adoni-Bezeque, o nome Adoni-Bezeque significa Senhor da disseminação, Senhor das estratégias. Então a estratégia dele era a mesma de Tobias, era disseminar mentiras, disseminar calúnias, disseminar tramas, disseminar difamações. E a história mostra que esse Adoni-Bezeque fazia a mesma coisa, ele tinha a mesma estratégia de Tobias, porque o nome Tobias significa Deus é bom. Uma pessoa tem um nome que significa que Deus é bom, como que você vai entender que essa pessoa não vai viver o que o nome dela diz que Deus é bom? Esse Adoni-Bezeque se aproximava também dos povos. Ele tinha uma estratégia, ele aleijava as pessoas. Vou chegar lá. Então há um paralelo espiritual profético entre Adoni-Bezeque e Tobias. Qual era o problema de Israel nesse tempo aqui? A raiz do mal era a desobediência. Justamente, meus irmãos, os povos que eles pouparam na entrada da terra de Canaã, o Senhor deu uma revelação: elimina os povos. Mas eles não obedeceram. Eles quiseram conviver com os cananeus, com os perizeus. E diz a palavra lá em Josué que esses povos, que eles não atenderam a revelação como o Senhor queria, haviam de ser para Israel humilhação, laços, açoite e espinhos. Eu aprendo logo aí uma lição. Tudo que está na Bíblia tem um ensino para a igreja, para os servos. Então, para nós hoje, ou nós vencemos o pecado, ou nós vencemos o profano sem concessões, ou seremos afetados e atingidos pelo pecado e pelo mundanismo que está aí. E faço uma observação importante aqui, que Israel sofre essas aflições, ele enfrenta esses problemas, não no Egito, não no deserto, pastor Marcelo, mas já estava dentro da terra de Canaã. Eles já estavam dentro da terra da promessa. É lá que eles enfrentam toda essa dificuldade por causa da desobediência. Se torna para nós também um solene aviso. Às vezes pensamos, porque já desfrutamos das promessas, como Israel estava desfrutando, que estamos livres das tentações. Não estamos. Quanto maior conhecimento temos do Altíssimo, maior deve ser nosso temor, nossa reverência e nosso zelo com Deus. Se é que realmente nós temos consciência segura de que o nosso Deus é santo, santo, santo. É triste, meus irmãos e aqueles que nos ouvem, é triste, mas é possível que aqueles que têm uma vocação celestial possam viver uma vida totalmente terrena, totalmente materialista, apesar das abundantes bênçãos do Evangelho. Mas é possível e está acontecendo isso. Pessoas que têm vocação celestial, pessoas que nascem num lar com todo o testemunho, com todo o exemplo, mas optam, e é direito, é o direito de cada um, optam por uma vida totalmente terrena e mundana, apesar da vocação celestial. Podemos ver em Israel, no tempo de Juízes, um espelho que revela nossas fraquezas. Exemplo,
lá em Juízes 17:6, a palavra diz o seguinte: cada qual fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos. Então, eles não consultavam o Senhor, eles não buscavam a revelação, eles eram autossuficientes, a cerviz era dura, eles eram teimosos. Mas ao mesmo tempo também o livro mostra que há remédio para nossas fraquezas. E há também o perdão e amor divino, quando o arrependimento é sincero. Era uma vida inconstante de Israel. Eles desobedeciam, buscavam, choravam, a graça de Deus atendia. Daqui a pouco, a vida espiritual de Israel, meus irmãos, nesse tempo, que era como um tobogã, altos e baixos, altos e baixos. E nenhuma, se há alguma coincidência com a vida espiritual de alguns, não é mera coincidência. Tudo isso é profético. O livro de Juízes é inaugurado com essa grande vitória que lemos sobre os cananeus. Uma vitória expressiva. Por quê? Qual foi o segredo da vitória? O segredo foi o seguinte: eles consultaram o Senhor. Apesar de muitos quererem fazer o que parecia bem aos seus olhos, isto é, o domínio da razão. Neste momento do breve, meus irmãos, há uma luta travada entre razão e revelação. O ministério do breve não é o ministério da razão. O ministério do breve não é o ministério da teologia, da filosofia, e nós não estamos dizendo que isso é errado. Nós estamos dizendo a respeito do profético. O ministério do breve é o ministério da revelação. O breve, esse tempo profético do breve, tem um projeto, e esse projeto se chama revelação. Eles consultaram o Senhor. Eles perguntaram: quem tu queres? Como tu queres? Como é difícil nós fazermos isto hoje, porque nós queremos ter a nossa vida na nossa mão, nós mesmos queremos controlar a nossa vida. Eu não estou falando para os irmãos, eu estou falando para mim mesmo. Nós temos essa tendência de querer controlar as nossas vidas, de querer ter tudo nas nossas mãos no controle. Esse é o grande perigo, quando o homem acha que ele pode ter a sua vida, ele controlar tudo, ele mesmo fazer, ele mesmo definir, ele que consegue, ele é capaz. Israel caiu nesse laço. Mas aqui eles consultam o Senhor. Senhor, quem vai subir? Quem vai lutar? E a resposta de Deus foi profética. Porque tudo, meus irmãos, que na palavra é relacionado com as lutas e vitórias de Israel, é profético, queridos. Aprendam isso. É profético com relação às lutas e vitórias da igreja. É profético. Para quem tem interesse no profético, isso tem valor. Para quem não tem, não tem. Então a resposta de Deus foi profética. Judá subirá. Eu escolho Judá. Ele podia escolher Levi, ele podia escolher Manassés, ele podia escolher Efraim, mas ele escolheu Judá. Eu quero Judá. Judá vai ser o primeiro a lutar. Judá vai ser o primeiro a se levantar. Judá vai ser o primeiro a dar a cara. Judá é que vai na frente. Por que é profético? Porque Judá era a tribo dos reis. E nós sabemos quem é o leão da tribo de Judá. É o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus. Tudo era profético. O plano da salvação, meus irmãos, está todo costurado atrás das lutas e das guerras de Israel. Eu não sei se os irmãos ficam, mas eu fico maravilhado com a beleza profética. Judá creu. Judá obedeceu à escolha de Deus. O que Judá fez? Vai fazer outro ato profético. Ele convidou Simeão para ir na luta com ele, para ir na batalha com ele. Vejam bem, meus irmãos, a beleza sublime do profético. Por quê? Porque Judá e Simeão eram irmãos de sangue. Eles eram filhos da mesma mãe, que era Leia, a primeira esposa de Jacó. Então, meus irmãos, onde está o profético aqui? O profético está na comunhão. O profético está na fé.
Meus irmãos, a fé, a comunhão, ela tem uma identidade. Essa identidade está no sangue. Ela é genética, está no poder do sangue de Jesus, está no Espírito Santo, é herança de sangue, é vida e é profética. Se não há comunhão, se não há identidade com a doutrina, se você gosta da doutrina e o outro não gosta, onde há comunhão para o Espírito Santo operar? Mas tudo era profético. Ele convidou Simeão, porque Simeão era irmão de sangue dele. Eles foram gerados pela mesma mãe. Para participar das lutas e vitórias de Judá, que é Jesus, nós temos que estar identificados com ele. É o mesmo sangue, é o mesmo Espírito. E muitos aqui são testemunhas do perdão e do consolo que o sangue de Jesus nos proporciona, nos dando acesso ao coração do Pai. O sangue de Jesus não nos dá acesso a um templo feito de cimento e tijolo e alicerce de ferro, não. O sangue de Jesus nos dá acesso ao coração do Pai, ao Santo dos Santos. O clamor que foi feito aqui hoje foi esse: Senhor, nos dá acesso ao Santo dos Santos. Você merece? Você merece ter acesso ao Santo dos Santos? Mas nós já acostumamos, porque nós somos crentes, nós achamos que temos fundo de garantia no céu, temos tempo de serviço na igreja. Meus irmãos, isso é coisa de gente, isso é coisa de religião. Mas o espiritual é assim não. Ninguém aqui merece, eu não mereço, mas pelo sangue de Jesus, nós estamos nesta hora diante do Santo dos Santos. Onde o sangue de Jesus, onde o Espírito Santo age, meus irmãos, nasce o amor, brota a vitória e nasce a paz. O que aconteceu? Qual foi o projeto da oposição? O projeto da oposição foi o mesmo consórcio que houve entre Tobias, Sambalate e Gessém. A maldade se associou ao ódio, que se associou à soberba. Para quê? Para destruir a esperança em Deus. Mas Deus convocou a justiça, a paz e o perdão. E na cruz do Calvário, a justiça, a paz e o perdão selaram um pacto de amor, um pacto de salvação. E na luta mais intensa entre a vergonha e a glória, entre a vida e a morte, venceu a ressurreição. Vitória da glória, vitória do céu, vitória da vida. A morte, queridos, a morte é para todos, mas a ressurreição não. A ressurreição para a vida eterna é para aqueles que têm o sangue de Jesus. É para aqueles que têm o Espírito Santo. Não é para aqueles que têm uma igrejinha boazinha e uma religiãozinha organizada, não. Salvação não está ligada a isso, não. A escolha de Deus foi profética. Judá lutará primeiro. Jesus luta primeiro. Quem enfrentou o adversário foi ele. Quem enfrentou a morte foi ele. Quem enfrentou a sepultura foi ele. Quem enfrentou o mundo foi ele. Judá vai subir primeiro. Judá vai ser aquele que vai na frente. Sabe o que nós somos, meus irmãos? Privilegiados. Porque naquele dia, Judá fez um convite. Simeão, você quer lutar comigo? Você quer participar das minhas lutas? Mas você vai participar também das vitórias. Meus irmãos, Simeão aceitou o convite. A igreja fiel que aceitou esse convite um dia. E nós colhemos hoje e desfrutamos das vitórias. E expressamos esta gratidão com louvor e adoração. A crueldade deste rei Adoni-Bezeque era algo terrível. Sem compaixão, o adversário não tem compaixão. Ele aleijava seus capturados. O que ele fazia?
ele cortava os polegares das mãos. Olha só, queridos, que maldade, que crueldade. Ele cortava os polegares das mãos e os polegares dos pés. Humilhava e colocava caídos aos seus pés. É isso que o adversário faz. O que Adoni-Bezeque fazia? Então ele era especializado, preste atenção isso aqui, igreja. Falar para a igreja aqui agora. Ele era especializado em capturar quem tinha sangue real. Porque ele já tinha capturado 70 reis. Vou fazer uma pergunta. O visitante não vai entender, mas a igreja vai. Você tem sangue real? E eu não estou falando de sangue azul, de monarquia humana, inglesa. Não. Você tem sangue real. Você tem o sangue de Jesus circulando nas suas veias espirituais. Glória a Jesus. Mas uma palavra de alerta. Cuidado com Adoni-Bezeque. Você tem sangue real, é atrás de você que ele está. Ele é especializado em capturar quem tem sangue real. Tudo é profético, meus irmãos. O que acontece quando ele corta os polegares das mãos? Primeira coisa que acontece, você perde a identidade. Você não tem mais identidade. Você não tem mais a digital para dizer que você é você. Então ele faz isso, o adversário. Ele tira a sua identidade de servo. Ele tira a sua identidade de crente. Você então começa a não se identificar mais com a comunhão, com o corpo, com a consulta à palavra, com a doutrina, com o seminário, com o louvor, com o clamor. Você perde a identidade. Não há mais identidade. E outra coisa, quando você perde os polegares das mãos, sua mão perde toda a força. Você não consegue mais segurar a espada. Aqueles reis que ele cortou os polegares não podiam lutar mais, porque a mão não consegue, meus irmãos. O que abraça a mão, o que dá força, o que dá pegada na mão é o polegar aqui, ó. Então você perde a habilidade com a espada. É exatamente isso espiritualmente que acontece, meus irmãos. A pessoa perde a identidade de servo. Ele não tem mais habilidade. Ele não tem mais força para consultar. Ele não tem mais força para se ajoelhar. Ele não tem mais força para crer na palavra. Que tristeza, meus irmãos. Cortou os polegares dos pés. Sabe o que acontece? Pode perguntar a qualquer médico, que isso aqui tem médico. Primeira coisa que acontece, você perde o equilíbrio. Você não consegue se equilibrar mais. Você agora caminha desequilibradamente. E outra coisa, quando você perde os polegares dos pés, você não consegue mais fazer uma longa caminhada. Não consegue. Você não tem força. Seus pés doem. Olha, meus irmãos, prestem atenção no aspecto espiritual. Que coisa séria nós estamos falando aqui. Então, quantos hoje, queridos, estão perdendo a identidade com a obra? Perdendo a identidade de servos do Senhor? Porque foram capturados, porque deram brecha, porque se descuidaram, estão desequilibrados hoje. O casamento desequilibrou, a vida espiritual desequilibrou, a criação dos filhos está desequilibrada. Eles não conseguem mais ter uma caminhada longa, eles são tiro curto, eles vão, daqui a pouco para, não conseguem mais. Que tristeza. Resumindo, ficavam incapazes de lutar. Ficavam subjugados aos caprichos de Adoni-Bezeque. Mas a Bíblia diz que nem tudo está perdido. A Bíblia diz que Judá partiu para enfrentar Adoni-Bezeque. E o texto que nós lemos aqui diz o seguinte, que quando Adoni-Bezeque viu Judá, ele fugiu. Porque o adversário, quando vê o leão da tribo de Judá, ele foge. Sabe por que ele foge? Porque ele é covarde. Mas a Bíblia diz aqui, amados, que Judá não desistiu. Judá partiu
até capturar Adoni-Bezeque. Judá venceu Adoni-Bezeque. O leão da tribo de Judá morreu lá em Jerusalém, mas ressuscitou e vai voltar. Adoni-Bezeque foi derrotado, morreu, a cabeça da serpente foi pisada, a vitória está decretada no poder do sangue de Jesus. Meus amados, o convite para Simeão. Por que Simeão? Primeira coisa, preste atenção, como o plano da salvação é tudo costurado. O que aconteceu lá no Egito? Ei, Marcelo, o que aconteceu lá no Egito? Quando eles foram, os irmãos encontraram com José. Quem ficou preso? Simeão. Simeão ficou encarcerado no Egito. E José falou assim: ele só vai ser liberto quando vocês trouxerem Benjamim. Quem era Benjamim? Era o mais novo. Era o caçula. Meus irmãos, a salvação é assim mesmo. O homem só é liberto do Egito. Ele só sai da prisão do Egito quando o novo nascimento, aquele que é nascido de novo, se revela na vida do homem. Uma coisa é você ter uma religião, outra coisa é você ter novo nascimento. E a palavra novo nascimento no original é nascido do alto. A salvação vem do alto. A salvação vem de Deus. Tudo na salvação procede de Deus. Esse é o primeiro aspecto profético com relação a Simeão. E o segundo? O segundo é o seguinte, lá em Josué, capítulo 19, versículo 1, eu não sou muito de guardar endereço não, mas eu fiz questão de anotar aqui. Lá está escrito assim, queridos, que Judá, a herança de Judá era muito grande. Preste atenção, olha só, meus queridos, que coisa linda. A herança de Judá era muito grande. Sabe o que Deus fez? Quando chegou a vez de Simeão, Deus falou o seguinte: a herança de Simeão vai ser dentro da terra de Judá, porque a herança de Judá é muito grande. A herança do Judá celestial é muito grande. A herança do Judá celestial é a eternidade. A herança da igreja é dentro da terra dele. Na casa de meu pai há muitas moradas. A igreja, meus irmãos, a igreja tem uma herança. A igreja tem uma promessa. A igreja fiel não precisa se desgastar, não precisa adoecer por causa dos valores desta vida. A herança de Simeão era dentro da herança de Judá. É por isso que escolheu Simeão. Tudo está apontando para a salvação. A herança de Judá é muito grande. É a eternidade. E é dentro dessa eternidade das terras dele que a igreja vai morar. O Judá celestial nos convidou um dia para sermos participantes das lutas e vitórias do Evangelho. E nossa herança é nas terras dele, é no céu. O céu é nosso lar. O céu é nosso destino, o céu é nossa origem. Se Deus é nosso Pai, o céu é nossa herança. Se Deus é nosso Pai, o céu é nosso lar. Então, queridos, Igreja de Jardim Camburi 1 e todos aqueles que nos ouvem, compensa servir o Senhor, compensa ser fiel ao Senhor, compensa enfrentar as lutas que estão aí, porque a promessa, a herança já está garantida para você, sem pagar um centavo por isso,
Porque Deus não vende bênção para o homem, o preço já está pago, o sangue já foi derramado, Ele já venceu a morte, Ele já venceu o adversário, Ele já venceu o mundo, Ele venceu Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque conseguiu tirar os polegares das mãos e dos pés de muitos que se descuidaram, mas a igreja hoje não. A igreja está coberta com o sangue de Jesus, batizada com o Espírito Santo. Há uma igreja fiel, meus irmãos. Há uma igreja que recebeu um convite: vem comigo, vem para as lutas. As lutas eu vou estar na frente. Você vai ter lutas também, mas eu vou estar na sua frente. Mas você vai ter vitórias também. A herança está pronta, a herança está preparada. A igreja pode glorificar o Senhor, porque a nossa morada aqui não é aqui. A nossa morada é no céu. A nossa herança é nas terras de Judá. A herança dele é muito grande, e é dentro das terras de Judá que a igreja vai morar.